Olá, meus queridos, bom dia! Hoje é 7 de setembro, feriado, né? A independência do nosso Brasil. Olha só, estou aqui com a minha camiseta, representando a minha nação, nação que eu amo, nação que eu oro. Até gostaria de perguntar para você, você hoje tirou 5 minutinhos para orar pelo seu país? É importante, querido. Faça isso da maneira que você ore, mas apresente o nosso país nos pés do Senhor, né? E hoje nós vamos falar no nosso Café com Deus sobre independência ou morte eterna. Vamos lá? Estarei lendo para vocês no livro de Gálatas 5:1, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então hoje o nosso café com Deus, além de ter aquele cheirinho todo especial do café, também hoje tem um cheiro de liberdade, né? Nós sabemos, conhecemos a história do nosso país, que foi colônia por muitos anos de Portugal, porém um belo dia, no dia 7 de setembro de 1822, Pedro de Alcântara, né, que bradou, né, com seu grito uma frase tão conhecida: independência ou morte, né? Uma frase que levou ao país a buscar a independência. E assim começando uma nova fase no período da história do nosso Brasil. Porém, hoje também eu gostaria de falar para vocês sobre liberdade. Mas não só, queridos, mas na verdade assim, não uma liberdade somente histórica. Mas hoje eu quero falar também para você de liberdade espiritual, tá? Vejam só, lá no livro de Pedro, né? Olha só, um outro Pedro, porém não tinha o dom antes, mas era um Pedro, a pessoa de Pedro, né? Este homem Pedro era um homem que foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos, tirou ele da profissão de pescador e o trouxe para ganhar almas, né? Virou um pescador de almas. Então esse Pedro, ele tinha muitos dons também. E hoje a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,16 assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpas para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Queridos, este versículo está destacando sobre liberdade, mas uma liberdade com Cristo, aquele que verdadeiramente nos libertou. Mas essa liberdade, ela não pode ser confundida com a independência, né? Porque nós cristãos, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que cremos que Jesus é o nosso Salvador, é necessário, queridos, vivermos sim, não independentes de Cristo, mas sim na dependência do Senhor. Queridos, você só conseguirá ser independente do mundo se você for dependente de Deus. O grito que Dom Pedro I deu, né, independência ou morte, trouxe um fato histórico para o nosso Brasil. Mas você sabia que há milhões de anos atrás, né, há 1000 anos atrás, né, nem milhões de anos atrás, mas há 2000 anos e pouco atrás, meus queridos, houve também um grito, mas um grito que nos trouxe esperança. E este grito foi dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha vida
e pela sua vida. Esse grito, meus amados, ele foi exclamado, né? Quando Cristo morreu ali na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Está lá no livro de Lucas 23:46, que diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi quando Cristo gritou, porque ele não suportava mais aquela dor ali na cruz do Calvário. E aí ele diz, neste momento, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Após esse grito, queridos, foi decretado a nós uma liberdade desse mundo tão cruel, de coisas tão absurdas que a gente vê, né? E através dessa morte, queridos, através desse decreto, hoje eu e você que está me ouvindo nesta manhã, você é uma pessoa livre em Cristo Jesus. Porém, meus amados, hoje, quando eu estou mostrando isso para vocês, há dois caminhos que nós precisamos escolher. Qual deles nós queremos percorrer? A independência, né? Ou seja, ser independente dessa vida de pecado e viver dependente de Deus, ou a morte eterna. Há dois caminhos, do qual o ser humano tem liberdade de escolher. Porque até nisso, Jesus é uma pessoa tão linda. Quando diz lá no livro de Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Olha que coisa mais linda, o Senhor, Ele nos dá essa liberdade de escolha. E o Senhor nos dá nesta manhã, através desta palavra, em qual caminho você quer trilhar? Qual caminho você vai escolher? Ou decidimos viver independentes do mundo e de tudo que existe nele, né? Ou entramos na forma desse século e nos tornamos novamente escravos do pecado. Pecado esse que tem escravizado muitas pessoas, os levando ao caminho da morte eterna, que é a maior consequência. Hoje, meus amados, nós podemos desfrutar sim da liberdade que Cristo nos dá. Porém, sempre devemos ser vigilantes, porque essa liberdade, né, o sermos livres, não é viver de modo liberal, né, que tudo é permissivo. A palavra de Deus já diz, né, que nem tudo nos é lícito. E isso nós precisamos ter muita atenção e sermos vigilantes quanto a isso. Por isso, nessa manhã eu quero te falar, quero te dizer, né? E perguntar, melhor dizendo, que tal a gente escolher o conselho desse Pedro, né? Que não era o Dom Pedro, mas que tinha muito dom. Que tal nós deixarmos de ser escravos e nos tornarmos servos de Deus, aquele que deu o grito na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida que está me ouvindo nesta manhã. Jesus, queridos, Ele nos libertou. O grito já foi dado lá na cruz, o grito de esperança, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pense nisso que eu estou te dizendo nesta manhã. A liberdade que Deus quer que nós venhamos viver aqui nessa terra é a liberdade de não sermos mais escravos e viver na independência, né? Vivermos independente de pecados, mas sim dependentes de Deus. Eu quero orar por você nesta manhã que está me ouvindo no Café com Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Talvez você tenha vivido,
sendo escravo há anos de algum vício, seja ele do cigarro, seja ele da bebida, seja ele do vício de drogas, seja ele da prostituição, seja qual for o pecado que tem te escravizado, coloque a mão sobre o seu coração, porque neste momento, através desta oração, eu creio que o Senhor pode te libertar e verdadeiramente você ser livre para viver em abundância aqui nesta terra. Senhor Deus, a tua palavra nos diz no livro de João 8,36, que se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso, ó Deus, que venho te pedir nesta manhã, que o Senhor venha ao encontro daqueles que têm gritado por socorro, pedindo ajuda, buscando forças para se libertar daquilo que tem o feito mal, que tem o escravizado, Senhor. Este mal, Deus, do qual a pessoa não consegue mais sair, ao ponto da pessoa não ter mais força, Senhor, para lutar e achar que tudo está acabado. Oh Deus, eu te peço, Senhor, pelo grito que foi dado lá na cruz do Calvário, pelo seu amado Filho Jesus, pelo nosso amado Jesus, que o Senhor venha trazer, ó Pai, libertação, ó Deus, a essa vida que me escuta nesta manhã. Nos ajude, Senhor, nos ajude a vencer, ó Deus, tudo que tem, ó Pai, nos atrapalhado para viver uma vida verdadeiramente livres, ó Deus, na tua presença. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor. E também, ó Deus, eu quero colocar diante de ti a nossa nação, Senhor, em tuas mãos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha olhar para nós, brasileiros, filhos do Senhor, escolhidos do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, que o Senhor venha curar essa nação, Senhor, que se encontra enferma, ó Pai, não somente, ó Deus, com o vírus do Covid, mas que se encontra enferma, Senhor, por causa da corrupção, ó Pai, ó Deus, que se encontra enfermo, Senhor, pela má administração, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja capacitando aqueles que estão à frente, ó Deus, da liderança deste país, ó Deus. Olha para nós, Senhor, brasileiros, que estamos clamando pela tua ajuda, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, estão desempregadas, Senhor, sem ter o que comer. Quantas famílias, Senhor, que perderam o seu ente querido, ó Deus, até mesmo o provedor, ó Pai, da tua casa, com esse vírus do Covid, deixando, Senhor, essa família desamparada, ó Deus, financeiramente, ó Pai, e também emocionalmente. Eu te peço, Senhor, eu te peço nesse dia, 7 de setembro, Senhor, do qual, ó Deus, festejamos a liberdade do Brasil. Eu te peço, ó Deus, por nós, povo brasileiro, ó Pai, que o Senhor entra com a tua provisão, com a tua cura e com a tua providência sobre esta nação, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, fiquem com Deus, tenham um feriado abençoado. Esteja repassando esta mensagem para as pessoas do seu contato. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu pedido de oração. E lembre-se da liberdade que você tem quando você tem Cristo em sua vida. Um beijo, fique com Deus e até amanhã no nosso Café com Deus. Até mais!